Se você é tão esperta, então conserta. 30 engenheiros falharam, mas a entregadora resolveu tudo. 30 engenheiros tentavam salvar a empresa de uma perda de 50 milhões de reais, mas ninguém conseguia resolver o problema. Foi quando a entregadora disse algo que mudou tudo. Maia Santos, 24 anos, estava com o capacete na cabeça quando empurrou a porta de vidro da TechFlow Solutions, em São Paulo. Ela sentia a tensão no ar, subindo para o 12º andar para entregar equipamentos urgentes. Há 8 meses, Maia fazia entregas para sobreviver. Formada em Engenharia de Sistemas pela USP com nota máxima, ela tinha enviado mais de 300 currículos, mas sempre era descartada por falta de experiência prática. As contas não esperavam. No 12º andar, o caos era silencioso. Preciso falar com o responsável pelo recebimento, Maia disse à recepcionista estressada. Querida, nosso sistema principal está fora do ar há 48 horas, perdendo 2 milhões por hora. E você está preocupada com a assinatura? Respondeu a recepcionista exausta. O conselho está pressionando. Se não voltarmos ao ar até amanhã, a empresa pode falir. Maia sentou-se, observando a sala de reuniões. O CEO, Ricardo Mendes, gesticulava no telefone visivelmente derrotado. Não, senhor presidente, ainda não temos previsão. Nossos melhores engenheiros estão trabalhando sem parar. 48 horas sem solução. Maia lembrou. O problema mais complexo muitas vezes tem uma solução simples que está sendo ignorada. Um engenheiro, Carlos, se aproximou para receber os processadores. Ele parecia ansioso por uma reinicialização completa. Reinicialização é extrema. Vocês já tentaram identificar a causa raiz? Maia perguntou, sem conseguir se conter. Carlos riu com condescendência. Somos 30 especialistas, garota. Já tentamos todas as abordagens. Que tipo de erro está aparecendo? Erro 504, no gateway principal, ele respondeu. E checaram os timeouts em cascata nos microserviços auxiliares? Carlos parou e se virou, a condescendência sumindo. Microserviços. Como você soube que temos microserviços auxiliares? O sistema é monolítico, não mencionei isso. Geralmente, erro 504 em gateway com sistema monolítico é falha de comunicação com os auxiliares. Maia explicou. Você é engenheira? Ele perguntou. Formada pela USP, mas trabalho com entregas agora. Carlos saiu correndo para interromper o CEO. Ricardo veio até ela exausto. Carlos me disse que você fez uma pergunta que nenhum de nós havia pensado. Por que essa pergunta sobre timeout é importante? Porque se o erro está no gateway, mas o sistema principal funciona, o problema pode estar na comunicação com os microserviços. Assumir que o problema é em outro lugar fez vocês perderem tempo. Ricardo mandou a equipe checar. Ele olhou para Maia. Maia, você pode ficar aqui mais alguns minutos? Se você realmente identificou algo que 30 engenheiros não viram, isso pode salvar a empresa. 15 minutos depois, Carlos voltou constrangido. Senhor Ricardo, perdemos 2 horas checando a sugestão da entregadora e não encontramos nada. O problema não é onde ela sugeriu. Ricardo estava à beira da fúria. A sugestão de Maia havia falhado. O engenheiro Marcelo listava as tentativas. Rollback, verificação de hardware, análise de logs. E o banco de dados? Maia perguntou. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Que tipo de verificação? Ricardo perguntou, irritado. Checar se o pool de conexões não está sendo esgotado por conexões órfãs, Maia explicou. Uma query mal otimizada pode gerar conexões que não são fechadas, esgotando o pool e travando o gateway. Carlos e Marcelo se entreolharam. O reconhecimento era imediato. E isso explicaria por que reinicializações temporárias funcionavam, mas travavam novamente. Exatamente. Vocês procuravam por problemas complexos, Maia disse. Quando se tem uma equipe grande, a tendência é ignorar a solução mais simples. Ricardo estava furioso com a equipe, mas olhou para Maia.
Maia, você está constantemente interrompendo o trabalho de engenheiros que conhecem este sistema infinitamente melhor que você. Senhor, 48 horas sem solução é evidência de que a abordagem está errada. Maia respondeu, sem recuar. Ricardo caminhou até ela, a voz perigosamente calma. Você é uma entregadora de 24 anos, recém-formada, sem experiência prática. Estes são engenheiros com décadas de experiência combinada. Se você é tão esperta, então conserta. Ricardo explodiu, apontando para o computador. 30 minutos. Se você resolver o que 30 engenheiros não conseguiram, eu te ofereço um emprego melhor que qualquer um deles tem. Se você falhar, quero que saia daqui e nunca mais volte. Maia sentiu o frio no estômago, mas disse firme, eu aceito. 29 minutos, Ricardo anunciou. Maia sentou-se, analisou os logs e encontrou o padrão temporal nos erros. Ela foi direto ao código-fonte da função de relatórios e identificou o problema. Um bug de 3 linhas que impedia o fechamento adequado de conexões, gerando as conexões órfãs. Em 15 minutos, Maia implementou a correção. Carlos iniciou o deploy. Gradualmente, as métricas começaram a melhorar. A latência caiu, os erros sumiram. Nós temos um sistema estável, pela primeira vez em 72 horas, Carlos anunciou com a voz embargada pela emoção. A sala explodiu em euforia. Ricardo se aproximou de Maia, sorrindo abertamente. Você resolveu em menos de 30 minutos o que 30 engenheiros não conseguiram em 72 horas. Você fez isso com elegância e profissionalismo. Ele estendeu a mão. Maia, eu te ofereço uma posição de engenheira sênior na nossa equipe. Salário inicial de R$ 15.000, mais participação nos lucros, para trabalhar diretamente na otimização dos nossos sistemas críticos. Maia aceitou, obviamente. 2 horas depois, na reunião do conselho, Maia explicou como um bug de 3 linhas havia custado milhões. Não foi uma questão de competência superior, foi uma questão de perspectiva diferente. É como procurar os óculos quando eles estão na sua cabeça. Você conhece tão bem onde costumam estar que não verifica o lugar mais óbvio. Dr. Fernando perguntou. Por que você estava trabalhando como entregadora com essa formação? Enviei mais de 300 currículos. Todas as empresas pediam experiência que eu não tinha. A maioria usa filtros automáticos de RH que eliminam candidatos sem experiência. Ricardo sugeriu. Maia, você estaria disposta a liderar a reformulação do nosso processo de recrutamento para identificar talentos subutilizados como o seu? Eu aceito o desafio. Maia respondeu. O diretor Alberto, cético, perguntou. Maia, você tem certeza de que estes profissionais são realmente competentes? Não queremos baixar nossos padrões. Maia o olhou diretamente. Senhor Alberto, 2 horas atrás, eu era apenas uma entregadora que vocês não contratariam nem para uma vaga de estagiária. Agora sou a engenheira que salvou a empresa. Nossos padrões de recrutamento atual claramente não são eficazes para identificar competência real. 1 ano depois, Maia estava no palco do Congresso Nacional de Inclusão Profissional, diante de 2.000 pessoas. O programa Talentos Ocultos já havia contratado 450 profissionais. Há 15 meses, eu era uma entregadora. Hoje estou aqui para mostrar como uma mudança de perspectiva pode revolucionar a forma como aproveitamos talentos em nosso país, ela disse. Talento real não precisa de anos de experiência para se manifestar. Profissionais como eu, que estavam subutilizados, trabalham com gratidão e lealdade genuínas. Ela mostrou fotos de ex-colegas como Bruno, o motorista de Uber, que agora era líder técnico, e Carla, a ex-recepcionista, agora analista de sistemas. A solução não é complexa. Precisamos de testes práticos de resolução de problemas e parcerias com universidades. Em um país com milhões de profissionais qualificados subutilizados, programas como este não são apenas oportunidades empresariais, mas obrigações sociais.
Maia Santos, a entregadora subestimada, se tornou a executiva que transformou sua própria história de superação em uma metodologia que mudou o mercado de trabalho brasileiro. A jornada que começou com um desafio, se você é tão esperta, então conserta, havia se tornado um legado que continuaria impactando profissionais por gerações.